Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje trazendo aqui um tema que para muita gente é novidade, mas para outros tantos nem tanto, né? Aqui ao meu lado, doutora Miralda Lavor, promotora de justiça do Estado de Minas Gerais, não é isso? Isso. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso programa, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que fui promotora há 30 anos. 30 anos. Me aposentei recentemente. Parece que foi ontem. Parece. E é muito bom estar aqui e poder compartilhar algumas inovações com a comunidade. Muito bem. A doutora Miralda hoje traz para nós uma informação interessantíssima. Você já ouviu falar na Consenso? Pois bem, está aqui o panfleto que eu estou mostrando aqui para você identificar. Às vezes até já ouviu falar, mas não identificou o nome e a pessoa. Câmara de Mediação e Arbitragem aqui de Uberaba. Doutora Miralda, é uma instituição, é um órgão privado? Conta para nós o que significa Câmara de Mediação e Arbitragem de Uberaba. Perfeitamente. É uma instituição privada, é um local onde as pessoas podem levar problemas, conflitos jurídicos para serem solucionados. E como é que vai ser essa solução? Ela pode se dar de algumas formas. Mediação, conciliação, negociação ou arbitragem. Então, são mecanismos que possibilitam às pessoas que têm conflitos jurídicos resolver esses tais conflitos fora do judiciário e de modo totalmente amparado pela lei. Pouca gente conhece isso, principalmente em cidades menores, no interior, mas nas capitais e grandes centros, isso já é bem comum. É possível resolver problemas jurídicos fora do judiciário. Nem tudo precisa ir para a justiça. Entendi. Agora, como é que isso funciona, doutora Miralda, na prática? É um espaço que as pessoas têm contato físico com as pessoas que estão do outro lado, né, dessa mediação ou dessa arbitragem? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica? Então, na prática funciona assim, a pessoa que tem algum conflito jurídico com uma outra, ela pode se dirigir até a Câmara, tanto presencialmente quanto online. Nós temos uma plataforma onde a pessoa pode enviar os casos. Isso. E aí nós convidamos a outra parte aceitando participar, a gente segue o procedimento, seja no de mediação ou seja no de arbitragem. Aí depende do canal, depende do tipo de conflito. Né? Por exemplo, se for um conflito familiar, necessariamente a questão vai para a mediação. Aí tem um profissional, nós temos um corpo de colaboradores, nós já contamos com cerca de 50 profissionais, entre árbitros e mediadores, que podem ser escolhidos pelas partes para solucionar aquela questão. Então, funciona assim. E aí, as partes podem escolher se querem fazer presencial ou se querem fazer online. Porque hoje em dia o online, depois da pandemia, ficou muito fácil as pessoas aprenderem. A lidar com ele. Exatamente. E agiliza, né? Agiliza, economiza tempo, dinheiro. É verdade. Agora, como é que é? As pessoas têm uma idade mínima para participar de uma determinada mediação, arbitragem, enfim. Como é que funciona? Quem é que pode, né, acessar esse serviço? Então, podem participar pessoas, né, físicas, desde que maiores e capazes. Né? Então, o menor não poderia estar entrando com algum pedido. Tem que ser pessoa maior e capaz. Mas as empresas também, ou seja, pessoas jurídicas também. E as empresas são muito interessadas nesse tipo de solução de conflito, pela agilidade, porque esses métodos, Paulo, eles tendem a ser muito mais rápido do que um processo que vai para a justiça, porque as partes no começo já combinam com o profissional qual o prazo máximo para resolver aquilo, 6 meses, 3 meses. Uma mediação, o profissional que conduz, que é o mediador, né, ele vai analisar ali com as partes e vai
ver ali a necessidade de 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões, mas isso tudo dentro de um período que é estabelecido em conjunto com as partes. Tá. Isso que é essa que é a grande vantagem de você procurar uma câmara, você poder agilizar, porque você imagina uma empresa que depende de uma situação ali para ser decidida, ficar aguardando às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos para ter uma solução. A gente sabe, no Brasil inteiro, né, isso não é um demérito de Uberaba ou de Minas Gerais, a justiça ela é sobrecarregada, ela tem muitas coisas para resolver, né? Exatamente, e talvez por isso, porque as pessoas desconhecem esses outros mecanismos e levam toda e qualquer situação, das mais simples às mais graves, para serem decididas na justiça. E aí a justiça fica sobrecarregada, o processo já é um pouco mais complexo também na justiça, né? As leis são bem, vamos dizer assim, muito detalhistas e muito específicas em permitir vários recursos e caminhos. Isso tudo vai prolongando a decisão e às vezes atravanca a vida de pessoas, de famílias e de empresas. É verdade. Olha, às vezes a gente se depara aí no noticiário com histórias assim, malucas. Uma pessoa que foi acusada de furtar um pacote de bolacha num supermercado, numa pequena mercearia, e o caso foi parar no Supremo. A gente já ouviu isso. É uma loucura. Nesse caso, a Câmara pode acolher também um caso parecido com esse, doutora? Não, foi muito importante você falar sobre isso, Paulo, porque a Câmara é só para matérias cíveis, de família, empresariais, né? Mas questões criminais, não. Isso é da justiça mesmo, porque é uma questão de direito público, é uma questão pública, né? Então, nesse caso, não. Mas a gente tem também muitos casos pequenos que ficam na justiça prolongando por muitos anos com recursos e mais recursos e às vezes vão para os tribunais superiores e aí abarrota os tribunais superiores com questões pequenas. Que assim, o fato da questão ser pequena não quer dizer que ela não seja importante. Ela é importante para quem é parte, extremamente importante solucionar aquilo. E daí a razão de tanto pequenos casos como grandes casos podem ser solucionados numa Câmara. É claro que isso requer assim, uma certa maturidade das partes para entender todo o mecanismo, porque é algo realmente diferente. Porém, é simples. E quando as pessoas conseguem participar e entender, acham muito bom. Né? A mediação, por exemplo, você tem diversos benefícios. Porque o que é a mediação? É você se colocar na presença de um profissional que é um mediador. Certo. Esse mediador é treinado, ele estuda algumas técnicas para poder ajudar as partes a dialogarem e construir, em conjunto com as partes e com o mediador, uma solução que seja benéfica para todas as partes. Porque na justiça, quando você vai, a justiça ganhou ou perdeu. Mas quando você está numa mediação, você pode construir, customizar uma decisão, um equilíbrio que às vezes atende muito melhor todo mundo ali, faz um arranjo que pode ser benéfico para todos. E isso é na mediação que é capaz, porque numa decisão o juiz vai ter que falar ou é A ou é B. Né? Então, o benefício da mediação é esse. Além do que a mediação, como tem esse uso de técnicas, você coloca pessoas para conversar de uma forma bem tranquila, leve, madura, você consegue, às vezes, resgatar diálogos que estavam rompidos. Né? Isso, por exemplo, na família é extremamente importante. A senhora se lembra, doutora, de algum exemplo que a senhora possa trazer para nós, para a gente entender um pouco melhor os casos assim que chegaram até vocês? Aliás, quanto tempo faz que nós temos a Câmara aqui atuando? A Câmara é muito recente. Nós inauguramos agora em março. Estamos ainda na fase de divulgação, mas já tivemos a busca, né, por pessoas que querem resolver conflitos como, por exemplo, familiares. Às vezes uma ação, um pedido de
regularizar uma visitação, né? É um caso de gente que já teve procura, né? A gente não pode abrir os casos, Claro, mas sim. ainda estamos no começo, né? Mas assim, a mediação, eu já participei como mediadora, não na minha Câmara ainda, mas em casos públicos como mediador, Certo. né? Que eu também fiz um trabalho voluntário junto ao fórum, Certo. mediando alguns conflitos. E já trabalhei em vários. Por exemplo, inventários que estão emperrados há muito tempo por questão de desajuste e desacordo entre os herdeiros. Isso Certo. é muito comum. E É às comum. vezes o processo está tramitando ali há 7, 8, 9 anos, e eu tive a oportunidade de, em algumas ocasiões, atuar em mediações junto com herdeiros. E assim, você quando começa a conversar e coloca as pessoas para refletirem sobre o que está acontecendo efetivamente e o que cada um quer de verdade, a coisa deslancha. E aí você Flui. consegue destravar ali e faz acordos para fluir a partilha. Entendi. Então, exemplos clássicos na área de família, os inventários, casais que estão em processo de partilha, no divórcio. No comércio também, vendas. No comércio, vendas e fornecedores, relação com fornecedores. Por exemplo, às vezes você tem um fornecedor excelente e você não quer abrir mão dele, porém ele está, vamos dizer assim, pisando na bola em alguma questão e está te desagradando e está atravancando ali a sua empresa em algum ponto. Certo. E aí ele descumpriu o contrato e você talvez teria que acioná-lo na justiça. Ao invés de acioná-lo na justiça, você procura uma mediação. E aí, na mediação, você vai conseguir resgatar o diálogo e fazer com que aquela pessoa não fique tão queimada com o fato de ter sido levada na justiça. Entendi. E aí você melhora a relação, constrói ali uma situação melhor para o futuro e aqueles dois continuam a relação de fornecedor e empresário. Porque, assim, às vezes quando você leva na justiça uma pessoa, a justiça é muito boa, a justiça é um caminho excelente, mas às vezes as pessoas ficam aborrecidas de ter sido levadas à justiça. Com certeza. Acaba gerando um constrangimento. Pelo que a senhora está me dizendo, essa alternativa da Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é, acima de tudo, diálogo. Exatamente. Né? Tete a tete, olho no olho, para a pessoa com calma, com alguém mediando. E o sucesso, a taxa de sucesso, vamos chamar assim, se é que a gente pode tratar dessa forma, ela deve ser interessante. Sim, é muito interessante. Eu agora não me recordo de números precisos, mas há, assim, acompanhamentos e levantamentos, né, de estatísticas que percebem que quando você constrói um acordo ou vai para uma arbitragem, a tendência é que aquilo que foi decidido ali, seja numa mediação, seja numa arbitragem, a tendência é de que seja cumprido espontaneamente muito mais do que quando a sentença é imposta na justiça. Porque quando as partes vão para esse caminho, elas já estão imbuídas do desejo de resolver a questão. Elas não estão ali querendo protocolar 1 milhão de recursos para poder protelar aquela situação. Ela está ali porque ela precisa resolver, porque o negócio precisa funcionar, porque a vida precisa fluir. Então, a tendência é de que a decisão, seja de uma mediação, seja de uma arbitragem, seja cumprida espontaneamente com muito mais facilidade e um índice muito maior do que as decisões da justiça. Imagino que seja. Olha, eu queria lembrar aqui, muita gente que está nos assistindo já deve ter me visto lá, eu fiz uma participação lá na Câmara, na Consenso, com muito prazer, fui convidado pela minha colega Liana Marzinotto, porque foi para as redes sociais, então as pessoas devem ter visto, né? Eu até quero agradecer aqui a colega jornalista Liana por ter organizado a produção dessa entrevista aqui, que é muito valiosa para a nossa audiência, eu tenho certeza, porque esclarece, é muito esclarecedora. Doutora Miralda, conta para nós aqui, para a gente ir caminhando aqui para o final da entrevista, como é que funciona a estrutura, né, de recursos humanos lá? Eu sei que a senhora tem uma função lá, meio que de coordenadora, enfim. Como é que funciona isso dentro da Câmara? Eu vou te explicar.
A Câmara possui 2 gestoras, né? Eu e a Sandra, que somos 2 promotoras aposentadas. E será a nossa próxima entrevistada. Olha, que bom. Já deixa aqui. Que bom. Então, nós nos unimos para montar essa Câmara e então nós administramos. Certo. Além de nós 2, temos um secretário, que é o secretário-geral da Câmara, que é quem vai cuidar da administração dos processos, dos contatos com as partes, do envio de notificações, de convites e tudo mais. Certo. Ele é da área do direito também. É também um mediador de conflitos. Certo. Que é o Guilherme Ramos. Certo. E temos ainda um corpo de colaboradores distribuído em mediadores e árbitros, que são pessoas tanto de Uberaba quanto de outras cidades do estado de Minas e também de outros estados da federação. A gente teve esse cuidado de convidar pessoas para compor de fora também, porque às vezes você tem um caso aqui e a pessoa é muito conhecida, tem muitos relacionamentos, então para evitar essa pode questão, gerar um impedimento, uma suspeição, nós colocamos pessoas de outros estados, tem de Brasília, tem de São Paulo, tem Paraná, enfim. Interessante. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que são tantas coisas, né, Paulo, que a gente tem que falar, mas é importante lembrar que, assim, algumas questões da mediação têm que ser submetidas a uma homologação judicial. E, especificamente, eu estou me referindo aos casos que envolvem família e especialmente com menores. Entendi. Mas os acordos são feitos e só apenas seria levados assim, uma espécie de supervisão, né? Uma chancela. Uma chancela para se configurar um título judicial e também porque a questão de menores a lei exige. Entendi. Né? Esse é, inclusive, um procedimento que reforça a legalidade. Perfeitamente, exatamente. Nós, inclusive, estamos cadastrando a nossa Câmara junto ao Tribunal de Justiça justamente para facilitar essa homologação, né, das questões. Que legal. Outra pergunta interessante. O que é resolvido aqui em Uberaba, na Consenso, tem validade no Brasil inteiro, em todo o território nacional? Sim, tem validade em todo o território nacional, e os tribunais todos? Todos, superiores? Sim, porque é previsto na lei essas formas de solucionar conflitos. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça tem estimulado a criação de espaços como este, porque já percebeu a necessidade de, não é só desafogar o judiciário, mas é de fazer com que as partes amadureçam no sentido de resolver suas questões e não precisando procurar sempre o judiciário, né? Uma outra coisa que você falou, o que é resolvido aqui em Uberaba, eu lembrei de uma questão. O que é resolvido numa Câmara, seja na arbitragem, seja na mediação, é sigiloso, é confidencial. Certo. E isso é um ponto muito importante, porque às vezes você tem um profissional que está sendo acionado na justiça por ter cometido algum deslize, ou uma falha, e somos humanos, claro. Não é? Somos todos humanos. Claro. Então, e às vezes nem ocorreu aquela falha também, né? Está sendo discutido ainda. Isso, quando vai para a justiça, é um processo, normalmente é público. Os processos são públicos, qualquer pessoa pode ver. Tem acesso. E na Câmara, as coisas que processam ali são sigilosas, então não há uma publicidade, as partes têm o dever de confidencialidade para não divulgar aquilo. Certo. Então isso é muito importante para as partes que estão envolvidas na questão. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero dizer que a senhora é muito bem-vinda sempre, volte sempre para trazer essas novidades, essas notícias interessantíssimas sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem, tá bom? Está bem, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar
Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Já que nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais, a equipe ISTV foi para o centro da cidade e ouvimos 2 consultores de negócios e mentores empresariais que trazem dicas preciosas sobre boas vendas para o Dia dos Pais. Confira. Esse é o grande diferencial, que é as mídias sociais, é você decolar o seu negócio para o próximo nível como nunca aconteceu. A gente hoje está aqui no centro de Uberaba, né? E a gente vê muitas pessoas movimentando na cidade, mas as lojas continuam vazias. E por que continuam vazias? Porque hoje as pessoas compram a partir do seu celular em casa e vêm buscar na loja. Compra e vem buscar na loja. E o grande diferencial seu é você estar presente em todas, principalmente no Google. Por exemplo, se digitar o nome da sua empresa, você aparece aí no topo das buscas. Digitar o nome do seu produto, você está nas buscas. O Google hoje é a ferramenta-chave para todo empresário. Olha só, isso é gratuito, hein? Você consegue levantar e estar no topo. Temos hoje a Meta também, que é um grande divisor de água, e com pouco investimento você pode triplicar as vendas do seu negócio, Paulo. Quando você fala em Meta, você fala de uma conjugação, de uma conexão entre redes, entre o WhatsApp e o Instagram. Agora, não é possível fazer de forma amadora, né, Amorim? Se você digitar agora no Google, Paulo, você vai ver que 74% das empresas, se digitar agora no Google, não batem suas metas de venda. Ou seja, a cada 10 empresas, somente 3 batem as metas de venda. Por quê? Porque o empresário fala, mas é caro. Tem muito empresário que já contratou agências e diz, eu não tive resultado, só gastei dinheiro. Porque, veja bem, redes sociais, assim como a TV e o rádio, a função delas é levar o cliente até a loja. A função de vendas é do vendedor. E aí você tem que ter uma equipe. A gente estamos aqui no centro e a gente não vê nenhum diferencial dentro da loja. Qual o seu diferencial do concorrente? Porque quando tudo é igual, o cliente vai decidir pelo preço. Mas se for diferenciada, a gente vê aí supermercado que faz aquele dia do pãozinho barato, não pelo preço, mas oferece algo que o teu concorrente não oferece, que você vai ver as tuas vendas decolar. A oferta é o ponto principal para você levar cliente para a sua loja. Só que você tem que divulgar nas redes sociais, rádio, TV, para haver aquela grande explosão e você vender 3 vezes mais do que você vende hoje. Eu estou aqui no centro da cidade com você, a gente está fazendo essa análise aí, vendo o mercado. O que está me assustando um pouco é onde está o diferencial, Paulo, dessas pessoas? Daquele empresário olhar, aquele que de repente tem 3 ou 4 lojas ao seu lado, qual é o seu grande diferencial? E para a gente entender o grande diferencial, Paulo, a pessoa tem que se entender como empresário e trazer toda essa liderança de um empresário para que os seus times, as suas equipes, comprem as suas ideias. Comprando a sua ideia, o próprio time pode desenvolver o que a gente fala que chama cultura empresarial, que é você olhar ao seu redor, entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades que o mercado oferece, mas se você não tem essa visão sistêmica de mercado, Paulo, não adianta acelerar o digital, por quê? Porque muitas vezes vem uma demanda muito grande de pessoas para comprar, mas ali quem vai fechar, que são os seres humanos, as pessoas, talvez não estão preparados para isso. Agora, como é que fica, William, a questão do diferencial em relação ao pós-venda, o tratamento a esse cliente que às vezes chega e quer alguma coisa diferente? Qual é a dica para esse empresário? Paulo, a máxima que você tem que entender é o foco é no cliente. O cliente sempre sabe o que quer. Mas aí, Paulo, como que eu, vendedor, ou você, empresário, está me ouvindo, vai saber o que o cliente quer? Faça perguntas poderosas, foque no que ele verdadeiramente quer. E tem umas questões, Paulo, que a pessoa tem que entender. Não adianta mais a pessoa ficar oferecendo características, vantagens ou benefícios. Ela tem que trazer hoje, Paulo, diferencial. Qual o diferencial único que o seu produto oferece? E para você entender o diferencial único que o seu produto oferece, você tem que, como empresário, entender qual o meu diferencial único como empresário que fez com que eu sonhasse montar uma empresa e hoje fazer com que esse sonho, Paulo, com essa tecnologia e o avanço da tecnologia, como eu adequo o meu sonho para esse novo mercado.
Ou seja, tem muito comerciante aí preocupado com o ticket médio, esquecendo do que ele tem de mais poderoso dentro da sua empresa. Falou tudo, Paulo. Hoje se trata disso, de nós pegarmos e humanizar cada vez mais, porque nessa era digital, a gente sim entende que é um braço poderosíssimo, mas não podemos esquecer, Paulo, que o centro é você, o ser humano. E quando a gente fala sobre isso, é a gente entender os diferenciais e tratar assim, Paulo, as questões emocionais e comportamentais, que uma pessoa com toda essa questão emocional e comportamental alinhada, sim, ela está preparada para dar o melhor dela, para a sua empresa ou para qualquer empresa. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.